Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindas à primeira aula de inglês aqui do Diplomacia 360 de 2020. Bom, eu perguntei aqui para o pessoal em sala quem tinha visto o videozinho que eu fiz com a introdução sobre a aula, sobre o que a gente vai falar. Como poucas pessoas viram, acho que eu vou repetir algumas coisas que são mais importantes, né? Então, vamos lá. Meu nome é Juliana, muito prazer, eu sou professora de inglês aqui do Clio, estou começando agora. Minha experiência de inglês vem de muito tempo, eu sou professora desde, aí vai denotar a idade, mas há mais de 10 anos. Hoje eu faço doutorado na FGV, em Administração Pública. Então, sou formada também em História, em Jornalismo, a minha vida é meio confusa, mas as disciplinas aqui do concurso são disciplinas que têm um pouco a ver com a minha formação. Inclusive, outro dia eu estava até lembrando que a minha monografia de graduação foi sobre diplomacia. Olha isso, não lembrava disso, mas quando as coisas vão acontecendo na vida, a gente vai lembrando depois. Mas muito prazer e sejam bem-vindos nessa nova fase aqui em 2020. Bom, vamos lá, né? Para que a gente estuda inglês aqui no curso, né? O inglês é uma disciplina que ela está presente nas duas fases do concurso, então tanto na primeira fase como na segunda fase. Mas ela é cobrada de forma muito, muito, muito diferente nas duas fases. Então, aqui na aula, a gente vai intercalar os estudos mais focados para a primeira fase, com os exercícios para a primeira fase, com as atividades para a segunda fase, que está muito mais ligada à produção textual. Se a gente olha a ementa do inglês lá no concurso, o concurso de 2019, de 2018, qualquer um anterior, eu acho que é uma das matérias que mais deixa dúvida na gente. Porque quando a gente vai olhar a ementa, simplesmente a ementa da primeira fase diz compreender textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. E a primeira coisa que eu penso quando eu olho isso tá bom, e o que estão esperando de mim? Bom, e não sei se todo mundo já teve a oportunidade de dar uma olhadinha detalhada na prova. A prova de inglês da primeira fase é uma prova de interpretação de texto, e dentro dessa interpretação de texto tem algumas cobranças de conteúdo gramatical, mas o conteúdo gramatical, se eu tivesse que dizer, ele é de 10% a 20% da prova. O que pesa muito é a interpretação de texto e o vocabulário. Uma das coisas mais marcantes dessa prova, que eu acho bem diferente de outras provas de concurso, até provas tão difíceis quanto a prova do CACD, é a questão deles pegarem vocabulário. Muitas vezes tem aquela palavrinha que a gente não sabe o que que na hora de ler o texto e fazer a interpretação a gente passa batido e é tranquilo, mas eles perguntam para você dar o significado dessa palavra. E como a prova é certo e errado, e uma errada elimina a certa, perde metade da certa, a gente não pode responder sem ter muita certeza. Uma coisa as palavras que são difíceis e aparecem mais nos exercícios, elas são, de uma certa maneira, comuns, não comuns, mas você acha, se você começa a ler o tipo de material que cai no concurso. E é esse tipo de material que a gente vai trabalhar aqui. E se vocês quiserem ler em casa, o que é esse tipo de material? Em geral, materiais sobre diplomacia. Então, qualquer livro-texto em inglês ou algum trabalho acadêmico, pesquisa na área, vai ter o vocabulário. E, além disso, um vocabulário mais rebuscado que a gente acha normalmente em publicações da Inglaterra. Então, o The Economist e o The Guardian são os veículos que, se vocês estiverem de bobeira para ler, eu recomendo. O The Economist, inclusive, é a revista que mais cai na prova. Todo ano está. Quando não está na prova múltipla escolha, está na prova discursiva. Sempre está. Uma outra revista que eu recomendo aqui para a primeira fase, para quem quiser relaxar, porque o The Economist basicamente vai ter os mesmos conteúdos aqui da aula. Vai ter economia, vai ter política externa, vai ter diplomacia. Se alguém quiser lazer, uma revista que eu recomendo, que também tem o mesmo tipo de vocabulário, é a revista New Yorker, que é uma revista de cultura, de variedades dos Estados Unidos. Quando eu estudei para a prova do doutorado, foi essa revista, inclusive, que eu estudei, mas eu não precisava de conteúdos de diplomacia, nem de política externa, nem de economia, mas a The Economist ajuda nisso tudo. Então, o vocabulário ele não vem escrito no edital, mas eu acho que ele é a parte mais difícil da prova. Mas quando a gente vai vendo com o tempo, quando a gente vai usando o mesmo tipo de artigo para ler, o vocabulário se repete muitas vezes. Não sei para quem estava aqui ano passado, se vocês viram alguma situação em que isso aconteceu. São palavras que, no primeiro momento, a gente se desespera, que a gente nunca viu. Tem algumas que eu nunca vi também.
mas que depois a gente vê vai aparecendo constantemente, porque muitas são do contexto da política externa, principalmente da política externa americana. E a prova, como todas as outras provas de primeira fase, é uma prova de certo ou errado, em que a gente perde metade da outra questão se a gente marca errado, ou seja, a recomendação é, se não tem certeza, deixe em branco, principalmente nas questões de vocabulário. Eu acho que uma coisa não vale a pena chutar para o que você não tem certeza. Bom, e aí a gente vai para a segunda fase, né? A segunda fase de inglês ela é totalmente diferente da primeira. Então, assim, são duas preparações diferentes. E eu acho que isso torna... a gente muitas vezes fica pensando, inglês, eu fiz curso a minha vida inteira, eu fiz intercâmbio, eu estudei escola britânica, não vou precisar estudar tanto. Eu acho que é uma coisa que a gente pensa logo. Acho que quando eu fiz o vestibular foi a primeira coisa que eu pensei. Mas o problema aqui é que a gente tem duas formas de usar o inglês muito diferentes e que, se a gente não domina isso, a gente tem dificuldade lá na frente. Então, a segunda fase é uma prova discursiva, onde a gente tem 4 questões. A primeira questão, e que vale mais ponto, é uma redação. Uma redação de até 50 linhas. A gente vai aqui, isso mais para o final, porque a gente começa pelos conteúdos mais simples, mas vê como é que a gente estrutura uma redação em inglês. Porque é uma coisa que a gente tem que entender que a lógica da língua inglesa é diferente da lógica da língua portuguesa. E existem técnicas de redação que são típicas da língua inglesa. Então, na língua inglesa, por exemplo, a primeira frase do parágrafo tem que conter seu argumento. Em geral, é isso, que se chama topic sentence. E, para a gente, é muito difícil fazer isso. Porque, em geral, a gente começa, entretanto, contudo, e tentando argumentar, fazendo uma frase longa, e a característica do inglês é uma frase curta. Opa, passei não. É uma frase curta já dizendo ao que veio. A gente, muitas vezes, é redundante, a gente usa excesso de palavra, a gente faz construções muito grandes, e tudo isso não é típico da língua inglesa e faz a gente perder ponto no concurso. A segunda questão é uma tradução do inglês para o português, que é uma questão que eu também acho difícil. Apesar de tradução a gente pensar, é simples, o problema é o texto em português que vem. Em geral, vem algum texto tradicional de um ensaísta do Brasil, então um Sérgio Buarque, um Caio Prado Júnior, e a gente tem que traduzir esses textos que tem como característica esse intelectualismo que não é uma característica do inglês. Eu acho que, principalmente para quem vem da área de direito, não sei se tem muita gente aqui que vem, isso é uma coisa que a gente tem que marcar. Esse intelectualismo, essa redundância que a gente tem na escrita em português, ela é uma característica que vem das línguas latinas. Se você pega o francês, isso existe. No inglês, isso não existe. Todo mundo vai direto ao ponto. Então, traduzir textos onde você tem essa característica de que a pessoa dá a volta, dá a volta, dá a volta, e não fala o que quer, que tem figuras de linguagem com algumas para representar algumas coisas do Brasil, é muito difícil. Então, é uma questão complicada. A terceira questão é uma versão em que você tem que fazer ao contrário. Você tem que passar do inglês para o português. Falei o contrário. Do inglês para o português, é isso mesmo, gente. Eu estou aqui já confundindo, porque eu não estou conseguindo ler ali, miopia. Você tem que passar do inglês para o português. Essa é uma questão mais simples, porque, como eu falei, o inglês é uma língua mais direta. Então, tirando algumas pegadinhas de vocabulário que a gente não saiba, essa é uma questão mais simples. E a questão que eu acho que é a mais fácil aqui é um resumo. A gente recebe um artigo bem grande, em geral, da The Economist, The Guardian, New York Times, Washington Post, e a gente tem que reduzir esse artigo, e trazendo as ideias centrais desse artigo, sem perder isso. E todas essas questões elas são julgadas por capacidade de síntese, coesão, coerência, e grande parte da pontuação vai para a gramática. Então, erros bobinhos de uso de verbo, de colocação de palavra, de vírgula, de pontuação, são coisas que perdem ponto. Então, aqui na aula, a primeira metade da aula, a gente vai sempre estar olhando algum tópico gramatical. Porque, às vezes, a gente acha que sabe usar as coisas, mas a diferença entre quem sabe usar as coisas com qualidade e quem aprendeu lá no cursinho de inglês e simplesmente fala é saber usar a estrutura de frase, a estrutura gramatical e o verbo correto. Então, por exemplo, na próxima aula eu vou falar com vocês um pouquinho de passado, e a nossa tendência como brasileiro é usar basicamente o simple past. E, em geral, se você vai ler um texto em inglês, não é o tempo verbal mais usado. É mais usado quando você está fazendo descrição. Mas, em geral, o que eles usam mais é o present perfect. E está aí a grande diferença para você conseguir uma nota melhor, para você ter
um texto mais elaborado. E a gente vai trabalhar isso aqui. E os textos que caem na prova, né? Em geral, os textos que caem, eles estão relacionados às matérias do concurso. Então, ler os textos que podem aparecer na prova do inglês, de uma certa forma, é estudar para o concurso. Então, o principal tema, obviamente, é texto sobre diplomacia. E texto sobre diplomacia tem vários textos. Você vai ter parte de livro-texto, você vai ter artigos sobre política externa, comentando alguma mudança para os diplomatas ou alguma crise. E você vai ter também livros clássicos de diplomacia, com definição do que é política externa ou do que são direitos humanos, isso aparece. Depois, eu diria que o segundo tópico que mais aparece é a economia. Principalmente porque tem muitos artigos do The Economist. História também aparece bastante. Política externa aparece separado da diplomacia. Em geral, textos sobre diplomacia eles falam sobre a prática da diplomacia e não sobre questões diplomáticas. Mas aparecem bastante textos sobre política externa. Em geral, são artigos de jornal e revista. Aparecem bastante textos de história. E aí tem aqueles textos diferentes que sempre aparecem todo ano. Pode aparecer um texto de ciência, então um artigo científico sobre coronavírus. E aí não vai estar falando o que está acontecendo no mundo, não. Vai estar falando como foi desenvolvida a vacina, onde se está pesquisando, isso é bem comum. Revisão de livro, book review, crítica literária. Tinha esquecido essa palavra. Isso aparece bastante, porque, em geral, são tipos de textos que têm vocabulário bem rebuscado. Textos sobre cultura, sobre arte, e vira e mexe aparece um texto literário. Principalmente na prova discursiva, onde vocês têm que fazer uma reflexão sobre alguma coisa. Então, muitas vezes, eles vão pegar um trechinho de algum texto, de algum comentador, e você vai ter que fazer uma reflexão sobre aquilo. Então, é isso que normalmente aparece na prova de inglês. Que tem o conteúdo dos textos que a gente estuda e que a gente olha, eles são parecidos. Os textos que vão aparecer para você resumir, para você fazer uma redação baseada neles, ou na sua prova de múltipla escolha, eles são bem parecidos. O que muda é o que é cobrado em relação a esses textos. E saber passar dessa capacidade analítica da primeira fase, simplesmente inferir pelo texto, resumir o texto, vocabulário, para a segunda fase, que é a produção de texto, é a parte mais difícil para mim. Porque é como se a gente estivesse estudando para duas provas extremamente diferentes. Mas a gente vai fazer isso aqui, então não se assustem. Bom, e qual o objetivo aqui do nosso curso, né? Como eu falei, o objetivo é preparar todo mundo para a primeira e para a segunda fase. A gente vai estar olhando tópicos gramaticais, tópicos de vocabulário, de construção de frases, de estrutura do inglês, sempre no início da aula. E na segunda parte a gente vai estar resolvendo exercícios. Os exercícios sempre vão para vocês antes. Então, se vocês já quiserem trazer os exercícios resolvidos e tirar alguma dúvida, é bom. Se não conseguirem, porque eu entendo que todo mundo tem um monte de matéria aqui para fazer, a gente vai resolver os exercícios aqui na hora. A gente também tem, e é logo depois da aula, de 11 ao meio-dia, eu também fico aqui para tirar dúvida. Então, quem quiser, quem precisar de alguma coisa, quem quiser começar agora já a estudar para a segunda fase, quiser que eu dê uma olhadinha nos textos, eu estou aqui disponível. Uma coisa que eu fiquei lendo em alguns blogs de pessoas que já passaram no concurso, até de professores, uma coisa que perguntam quando que eu começo a estudar para a segunda fase do inglês? O que eu diria a gente aqui não vai começar no primeiro momento, porque eu acho que você precisa ter uma pequena bagagenzinha para passar para a produção de texto. Mas se você já tem essa bagagenzinha, eu acredito que é possível que se tenha começar o quanto antes. Então, quando você já sentir que está dominando algum nível de gramática, de estrutura, começa. E não começa fazendo a redação, porque eu acho que a redação é o mais frustrante. Acho que começa pelo resumo. Se quiserem ir fazendo os resumos, me mandar, a gente vai dando uma olhada, e aí vai passando para a tradução, e no final a gente chega na redação. Mas não deixa, como eu acho que acontece com muita gente, fiquei os primeiros 6 meses só estudando para a prova de múltipla escolha, não produzi nenhum texto, e aí depois, do nada, eu quero dominar a produção de texto. É muito difícil. Principalmente porque, das capacidades do inglês, a produção de texto é a que a gente normalmente menos usa. E aqui é a produção de um texto formal, não texto que a gente está acostumado, muitas vezes. A redação permanece a mesma. O que muda é o tema da redação. Qual é o tema? É uma redação argumentativa, normal. A redação não é nada que vocês não tenham feito na sua vida. Em geral, eles só pedem uma argumentação mais elaborada, ela é 50 linhas, então ela é maior do que a gente está acostumado com o concurso. E é em inglês.
E, normalmente, é de um tema, traz 2 textos ou um texto maior e você tem que argumentar sobre isso. Assim, não é diferente de uma redação de vestibular. O que é diferente é o nível de cobrança e desenvolvimento dessa redação, mas é um texto argumentativo simples. Não tem nada de diferente disso, não. Como eu estava falando, então, quando vocês puderem começar a desenvolver os seus textos, melhor possível. Enquanto não conseguirem, ler o máximo, porque ler é o que ajuda a gente a escrever. Ver como é a estrutura dos textos. Não sei, acho que os professores já devem ter comentado, todo ano sai o guia dos anos anteriores com as melhores respostas do concurso. Com a melhor redação, com a melhor versão. Dá uma olhadinha nesses textos. O que essas pessoas fazem de diferente? Pega o seu texto e compara com uma resposta de tradução. O que eu fiz diferente? Que tradução foi dada para essa palavra? Isso é interessante. Bom, então, como eu falei, aqui o objetivo da aula é preparar para os alunos para a primeira e para a segunda fase, que são formas de abordar o inglês diferentes. E nisso a gente vai dar uma olhada em revisão de conteúdos semânticos, gramaticais, a gente vai resolver exercícios aqui. E eu mandei para vocês, estou mandando toda a aula, algum texto, normalmente desses veículos que eu falei, com vocabulário adicional. Caso vocês não tenham tempo de parar e ler alguma coisa, eu já estou mandando para dar uma ajudada. Uma dica que eu daria é todas as palavras que vocês não conhecerem, dar uma anotada, tentar usar e depois dar uma revisada nisso. Bom, como todas as outras matérias aqui, esse primeiro módulo tem 20 aulas e eu atendo vocês aqui às sextas, hoje mesmo, logo depois da aula até meio-dia. Quem quiser qualquer tipo de ajuda, é só me mandar um e-mail. O meu e-mail está aqui. E a única coisa que eu peço é que, quando entrarem em contato, só colocar logo no assunto que é Clio, porque aí, quando eu ver aparecer no celular, já respondo logo. Porque, às vezes, a gente recebe tanto e-mail que se perde. Bom, alguma dúvida, gente, sobre a prova, sobre as aulas? Posso seguir? Então, tá. Bom, hoje a aula a gente vai começar com o básico do básico do básico do inglês, que é a estrutura de frase. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. As aulas são de inglês, mas elas são em português. E aí a gente fica pensando por que as aulas não serem em inglês. No concurso, a gente é cobrado pela capacidade escrita. Se eu chegar aqui e der uma aula de inglês para vocês, além de estar tentando aprender e melhorar a capacidade escrita, vocês ainda vão estar se forçando a melhorar a compreensão, a audição e a fala. E eu acho que isso é demais e tira o foco do concurso. Então, até muitas vezes, a gente às vezes faz aula particular por fora ou qualquer coisa. O que eu não recomendaria é ficar focando em outra capacidade. A capacidade aqui que vocês têm que ter é de compreensão e produção de texto. Depois que vocês passarem no concurso, aí faz aula de conversação, aí escuta, mas aqui a habilidade específica é essa, e é a produção de textos formais. Então, também ficar lendo textos que não têm a ver com a estrutura que aparece no concurso, eu vou simplesmente ler um livro, um romance que eu gostei. Se tem um romance que você quer ler, pode ler romance, mas passa para eu dar uma olhadinha para ver, tem a estrutura de texto que vai ajudar vocês no concurso? Se tiver, ótimo. Se não tiver, se for um romance, vou ler o Harry Potter. Em geral, as estruturas gramaticais que estão ali não são as que aparecem no concurso. O vocabulário não é o que aparece no concurso, então não vai ajudar muito. Mas tem, sim, outros livros que ajudam bastante. Outro dia eu estava lendo aquele livro 1984. É uma dica até, se alguém quiser ler, que tem estruturas complexas, tem palavras diferentes que ajudam. Então, se for para ler alguma coisa, dá uma consultada, posso dar dicas para vocês também. Bom, agora, voltando ao conteúdo. Bom, e aí a gente começa pela estrutura de frase simples. A estrutura de frase simples do inglês ela é parecida com o português, não tem nada de diferente, não. Então, a gente tem o sujeito, o verbo e o complemento. Então, aqui o exemplo é Rafael studies English. Só que existem situações em que isso muda. Não são para todas as frases que essa estrutura é igual. E quais são essas situações? A primeira são as inversões. As inversões elas são muito importantes em inglês. Existem regrinhas específicas. Tem gente que fica tentando fazer a inversão. O que é inversão? Todo mundo aqui já viu Star Wars? Todo mundo sabe como o Yoda fala? Ele fala usando inversões. Então, sempre o predicado vem antes do verbo e o sujeito depois. Só que existem regras para a gente fazer essa inversão. Inversões são muito bonitas, pegam bem no texto.
é legal de usar em algumas situações, elas são até obrigatórias, mas existem regras específicas. Então, não é para sair iodizando e tentando fazer qualquer inversão para dar um estilo melhor ao texto, porque a gente pode acabar errando. Mas as inversões são formas de usar, de quebrar essa lógica que a gente tem de sujeito, verbo e objeto. A gente vai ter uma aula só sobre inversões, só sobre as regrinhas específicas de quando você inverte. E tem situações, principalmente com o uso de there e here, que normalmente, que no nosso texto comum, mesmo quem não quiser escrever de uma forma mais rebuscada, você vai ter que fazer a inversão. Mas aqui tem um exemplo. The greatest teacher failure is. Então, aqui, o objeto, que é the greatest teacher, vem antes, e vem a vírgula, o verbo, o sujeito e depois o verbo. Então, a estrutura muda toda. Então, também tem a regra de se vem objeto, sujeito e verbo. Se vem objeto, verbo e sujeito, então muda. Mas calma que isso a gente vai ver ainda. A segunda forma que as frases não são normais é o que todo mundo conhece, que são as frases interrogativas. Então, as frases interrogativas têm a estrutura de verbo auxiliar, sujeito, verbo e verbo nunca flexionado e objeto. Então, uma coisa que é importante lembrar, a gente vai falar bastante de verbo aqui, porque é onde as pessoas mais erram, normalmente, na escrita, mas o verbo na interrogativa e na negativa, ele não flexiona. Esse é o erro mais bobo, que faz a gente perder pontinho mais bobo, mas que acontece, tá? Outra forma também, que também tem essa inversão, é o uso de negative questions. Eu não sei se todo mundo lembra o que é também uma pergunta interrogativa, mas é uma pergunta interrogativa que começa com o verbo na negativa. Então, o exemplo aqui é Doesn't Rafael study English? Então, vem o verbo na negativa, não o verbo, o modal na negativa, o sujeito, o verbo e o predicado. E aí eu aproveitei agora para falar um pouquinho mais de questões interrogativas, porque existem outras formas que não usam a estrutura clássica. E algumas vezes, na primeira fase, existem questões de equivalência. Então, eles vão reescrever uma mesma frase, usando uma outra estrutura, e vão perguntar, essas frases são equivalentes? Essa eu acho que é a questão gramatical mais comum que aparece. Então, por exemplo, uma forma de você fazer pergunta não usando a estrutura comum é usando uma question tag. Uma question tag é aquela pergunta em português que a gente afirma e fala, não é? É a mesma coisa em inglês. Então, aqui o exemplo é, You are a student, aren't you? Claudia is not a lawyer, is she? A única coisa que as pessoas muitas vezes erram é a frase que vem na afirmativa, a pergunta tem que estar na negativa. Se a frase vem na negativa, a pergunta tem que estar na afirmativa. Uma outra coisa é os subject questions, que normalmente são o que a gente chama de double H questions. Então, são as perguntas com who, when, how, which, elas são diferentes. Você pode usar tanto a estrutura normal, então, who did take the course last year, tá ok? E você também pode usar o verbo flexionado. Então, aqui, who took the course last year. Em geral, o mais usual é a segunda forma, tá? Mas as duas estão corretas. Se o exemplo da questão for exatamente isso, essas frases são exatamente equivalentes. E aí também tem as perguntas indiretas, que é quando você coloca I wonder, I ask, I imagine, que você faz perguntas na afirmativa. Então, aqui a gente vem com Where is my book? E aí ela vira I wonder where my book is. Então, em geral, esse tipo de frase interrogativa ele pode aparecer para a gente responder se essas frases são equivalentes. Ok? Uma outra coisa que é uma informação que, inclusive, eu estava resolvendo uma questão essa semana e apareceu, é o estilo do verbo em inglês. O verbo em português, quando a gente aprende, vocês devem ver de novo aqui na aula de português, ele é transitivo indireto, transitivo direto, pode ter duas transitividades. Em inglês, os verbos não se dividem em transitivos direto e indireto. Em inglês, os verbos são intransitivos, e aí são como em português. Em geral, os verbos intransitivos são os mesmos que em português, sei lá, choveu, nevou, que o complemento, na verdade, é um adjunto, é uma frase prepositiva. Mas não existe, em inglês, verbo transitivo indireto. E esse é um erro que muita gente comete. O verbo em inglês ele é transitivo, intransitivo,
E dentro dos verbos transitivos, a gente tem os verbos monotransitivos, ou seja, que só cabem objeto direto. E os verbos ditransitivos, que têm um objeto direto e indireto. Então, se você complementar um verbo só com um objeto indireto, você está errando. Então, aqui eu trouxe um exemplo. I said to Mary. Então, está faltando aí uma partezinha antes do verbo. A gente só tem o complemento indireto, a gente não tem o complemento direto. Então, o correto aqui é I said something to Mary. Aí a segunda questão é he explained to me. Também está errado, está faltando o complemento direto do verbo. Então, he explained something to me. Então, essa é um errinho que a gente pode acontecer escrevendo direto, porque na lógica do português não é essa. E que a gente tem que prestar atenção. Acho que esse é um dos erros mais comuns que aparecem nas redações. A gente errar a transitividade do verbo. Ui, gente. Continuo? Tem que fazer uma parada, gente. Desculpa. Essa coisa da aula online me confunde. E eu não falei que ia fazer a parada, né? Bom, gente, voltando aqui com a aula de estrutura de frase. Tem uma dúvida aqui. Qual é o seu nome? Oi, Felipe. Quando você está se referindo a um contexto que já aconteceu, você vai ter que colocar o que a gente chama de dummy pronoun, que a gente insere o with ali como complemento. Mas você precisa inserir alguma coisa. Não pode ser direto o objeto indireto, como em português. Sim. Sim. É uma estrutura da indirect question. Porque, na verdade, o verbo aqui começa com I wonder. E aí, a outra frase, você coloca where my book is. Sim. É uma estrutura dela, que é uma estrutura específica. Eu acabei não botando aqui, né? Então, I ou qualquer pessoa, o verbo que indica a pergunta, então pode ser wonder, ask, imagine, think. E aí, depois, você vai uma afirmativa com double H. Bom, agora voltando, eu não consigo ver. Gente, meu óculos está fraco, essa televisão é pequenininha, eu posso estar falando o slide posterior. E aqui é super claro, mas vamos voltando. Bom, aqui é uma coisa boba, mas a gente lembrar, eu acho que é o lugar onde a gente perde ponto mais de graça, é a concordância entre verbo e sujeito. Então, a gente pensar que toda vez, para todo verbo, quando você tem he, she, it, o verbo varia de uma forma na afirmativa que é diferente, no presente, que é diferente dos outros pronomes. Dos outros pronomes, é isso mesmo. Então, aqui, por exemplo, have vira has, e para he, she, it, para os outros pronomes vira have. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, isso é introdução do curso de inglês, normalmente curso 1 ou curso 2, mas que muitas vezes a gente erra e perde ponto de graça, né? E aí tem umas outras coisas de concordância. Eu acho que concordância é uma parte onde se erra fácil. Além dessa aqui, que é bem óbvia, que eu acho que todo mundo sabe, mas que a gente perde ponto de graça, às vezes corrigindo o texto de colega, às vezes, a gente produziu um artigo para evento, você vai corrigir o texto, tem lá, she, have. Aí você pensa, não acredito, logo lá no CCA, livro 1, você aprendeu isso. Mas a pessoa esquece. Mas tem outras que realmente são pegadinhas que a gente não sabe e que a gente pode errar. Bom, a primeira é concordância com os pronomes indefinidos. Então, tem 2 tipos de pronome indefinidos e 2 tipos de concordância diferentes. Então, tem os pronomes indefinidos, onde a ideia é que você está falando de pessoas específicas, de um grupo, de uma coletividade,
ou de pessoas específicas. Então, quando a gente tem everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, aqui a gente está se referindo, apesar da gente olhar a palavra e a gente pensar que a gente está falando de um grupo, a ideia aqui é que você está falando de pessoas específicas. Quando você fala somebody, é uma pessoa entre o grupo, alguém. Então, aqui não é um coletivo. Então, aqui o verbo concorda, o verbo vai para o singular. Outra questão quando você fala every person, each person of a group, aí sim, a ideia é que é todo mundo. Sim, é estranho. Falando aqui para vocês, o que a gente pensa usualmente é que é ao contrário, que everybody e que anyone, anybody, que vai ser o coletivo, e que each person é o singular. Mas não, é ao contrário. E é aí que a gente erra. Então, everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, nobody. Esses são singulares. Enquanto each person, every person, esses são plurais. E se for no person, aí é singular, porque é ninguém. Outra coisa é double subject. Em português, a gente pode fazer tanto concordância pelo número de pessoas como por atração. Ou seja, eu posso concordar com a palavra mais próxima. Posso falar eu e ela. Não, é estranho, mas eu não estou pensando agora. Mas você pode depois estar falando e eu e ela, e você falar vai. Porque você pode fazer concordância por atração em algumas situações. Em inglês, a concordância por atração ela é extremamente restrita. Ela não é para sujeito duplo, normalmente. Tem um caso só que a gente vai falar que é de concordância por atração. E, em geral, quando a gente tem sujeito duplo, a gente concorda com os dois. O erro mais comum é quando a gente usa o pronome I. Porque como o I é diferente, quando você já vê I, você já quer colocar I am. É automático. Esse é o tipo de frase que se mais erra. Mas quando tem my friend and I, é are going to do something. Are studying. Por mais que seja I. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa, omissão de sujeito. Assim como o Felipe perguntou, não tem omissão de objeto direto, também não tem omissão de sujeito. Quando a gente omite o sujeito, a gente tem que botar o it. Ou então, o outro pronome que também pode ser usado na substituição é o there. Esses pronomes eles são chamados de dummy pronoun. E, em geral, na prova, eles aparecem muito para você dizer o pronome it na frase se refere a nananã. O pronome there na frase se refere a. Então, não existe oração sem sujeito. Existe oração sem sujeito, mas o sujeito vai ser it. O sujeito não desaparece, ele é só indefinido, que é diferente do português. Outra coisa é quando a gente usa neither, nor, either, or, ou é quando a gente usa só neither ou só either. A ideia aqui é que você está escolhendo uma coisa ou outra, nenhuma coisa ou outra. Então, é uma coisa só. Então, o verbo vai pro singular. A única exceção é uma concordância por atração. Eu tinha falado que em inglês não tem concordância por atração. Tem em casos específicos. Esse é um caso de concordância por atração. Então, se a segunda palavra aqui é neither me nor my friends, e aí, como a segunda palavra está no plural, o verbo vai para o plural. Então, neither me nor my friends has money, está errado. Por mais que seja me, a possibilidade é me, e aí é singular, mas se for my friends é plural. Então, a gente leva isso tudo para o plural. Bom, depois a gente fala sobre unidades de medida, né? Então, distância, tempo, dinheiro. Essas unidades de medida, elas estão sempre no singular. Então, 3 miles is a big distance. Não 3 miles are a big difference. 8 reais is too expensive for a Coke. Não, 8 reais are too expensive for a Coke. A única exceção aqui é quando você consegue entender pela sentença que você está falando sobre, por exemplo, notas de dinheiro. Ou quando a gente fala em português água é incontável, mas garrafa de água é contável. Se você tem essa questão de que você está falando de uma coisa física, nota, você está falando de peso, são quilos para você puxar, e aí sim ele é contável. E aqui, por exemplo, eu trouxe o exemplo. $10 are scattered on the floor. Então, aí você pode. Nomes que dão uma ideia de
coletividade. Nomes que dão uma ideia de coletividade, você pode tanto concordar no singular quanto no plural. E aqui tem Carlos, e aí, and all his family are moving to Japan. Ou Carlos, e aí aqui em parênteses, and all his family. E aí, como está entre parênteses, a gente concorda com o Carlos. Porque a gente entende que o que está entre parênteses não é sujeito, né? Nesse segundo caso. Is moving to Japan. Posso, claro. Então, isso é a questão de... Hã? Ah, tá bom. Então, na primeira, a gente está falando de, por exemplo, $10 for a Coke. Agora, eu esqueci a frase que eu tinha falado, mas vou pegar essa daqui. 3 miles is a big distance. Aqui eu estou falando da unidade de distância miles. Eu não estou falando de, por exemplo, se eu falasse 4 pounds is heavy. Mas se eu estiver falando daqueles pesos de academia, que são unidades, e tiver na frase que essa unidade é clara, ela pode ir para o plural, que é como o exemplo de baixo. $10, e aí, were scattered on the floor. O dinheiro em contável unidade, ele não pode estar espalhado no chão. O que está espalhado no chão? As notas. Nota é contável. É a mesma coisa do português. Água, incontável. Garrafas de água, contável. Quando você tem, mesmo que seja implícito, que aquilo é contável, vai para o plural. Quando não tem, quando é só uma unidade de medida, é incontável. Bom, agora me perdi aqui. Here and there. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas quando a gente usa here and there, a estrutura da frase muda. E o sujeito ele vai para o final. Então, você não concorda com... Na verdade, não tem como concordar com here e com there. Então, você tem que olhar o sujeito no final. Então, there goes Fábio. Quem é Fábio? É ele, é he, é singular, verbo no singular. Here are the keys. Quem é o sujeito? Keys é plural, o verbo vai para o plural. Bom, outra coisa é as frases com along with, as well, besides, not, e frases que têm aposto ou frases que não fica claro se aquela pessoa que está junto está sofrendo a ação também. Essas frases você concorda com o primeiro sujeito. Então, aqui, por exemplo, John, as well as Kyle, are at school now. A gente muitas vezes colocaria dessa forma porque a gente está entendendo que o John e o Kyle estão na escola. Só que na frase a gente está falando sobre o John. A gente está falando que o Kyle também. Mas tudo que vem entre vírgulas não é sujeito. Normalmente é um complemento para aquilo. Então, o verbo concorda com o primeiro sujeito. Então, é importante a gente entender se... sempre que tem along, as well, besides and not, a gente já tira. Entre vírgulas, a gente já tira. E tem algumas situações que não fica claro se aquela pessoa também está cometendo a ação. Se não fica claro, vai para o singular. Outra coisa são nomes coletivos. E aí pode ser o coletivo que a gente está falando, ou o coletivo normal, a família, o grupo, os alunos, um nome que seja singular. Então, os alunos não, desculpa. A família, o grupo, o comitê. Nesse sentido, a gente pode usar tanto plural quanto singular. Não tem problema. A única questão é, se tiver um verbo depois, no plural, você tem que trazer a sua frase para o plural. E aí, aqui o exemplo. The family has bought a new car. They are so happy. Como a gente se referiu para o grupo como they depois, a primeira frase também tem que estar como they. Então, tem que ser the family have bought a car. Have bought a car. Estou ficando doida. They are so happy. Então, sempre tem que ter essa congruência entre o que você está falando com o que você está falando depois. Ou você vai mudar um, ou você vai mudar outro. Mas o verbo para se referir a um mesmo sujeito tem que ser sempre o mesmo. The family has bought a car. It is so happy, mas não faz nenhum sentido. Mas se fosse, por exemplo, the committee has signed the treaty. They are so pleased. É porque the family é muito óbvio para a gente que é plural. Mas em certas situações não necessariamente. Mas iria para it. Que fica estranho. O melhor seria ir para they mesmo.
expressar desejos, né? Aqui a gente está usando o subjuntivo, que é um tempo que a gente vai olhar depois com mais detalhe, mas aqui eu trouxe a famosa música da Beyoncé, If I Were a Boy, que muitas pessoas colocam If I Was a Boy. O subjuntivo, ele usa o verbo flexionado no plural, sempre. Então, sempre que você está usando if plus alguma coisa, que é como se expressa desejo, o verbo vai para o plural. Então, o segundo é if I have a car. Tá? Isso é importante, a gente erra também. Eu a primeira vez que escutei a música da Beyoncé, não estudava isso há muito tempo, e achei que estava estranho. Mandei até mensagem para um professor na época, gente, a Beyoncé está fazendo uma música errada. A professora, volta lá para o seu livrinho, curso 7, lá do CCAA, vai olhar que a gente aprendeu isso. Aí passei vergonha. Mas sempre que se expressa, sempre que tem essa estrutura com if, o verbo vai para o plural. A gente vai estudar essa estrutura, porque tem outras coisas, tem o complemento depois, como vem a próxima frase, mas é um ponto de concordância onde normalmente as pessoas erram. Nomes no plural. Então, glasses, scissors, pants, esses são nomes no plural. Quando a gente usa nome no plural, o verbo vai para o plural. A não ser que você esteja usando um substantivo que determine que é singular, como o de baixo. A pair of pants. E aí ele concorda com pair e não pants. E aí ele vai para o singular. Bom, aqui é o óbvio, mas é uma coisa que as pessoas erram bastante. Como é que você usa o pronome quando ele é sujeito, como ele é predicado? Então, é you and me ou é you and I? Quando que você usa, né? Então, quando ele é sujeito, você usa I, you, he, she, it, we, they. E quando ele é predicado, o you vira me. You vira me, o I vira me. O you continua you. O he vira him, o she vira her, it and they it. O we vira us e they vira them. Então, o que determina se é you and I ou you and me é qual é a função dessa partícula na frase. Se for sujeito, you and I. Se for predicado, you and me. E, normalmente, o I, exatamente essa expressão, you and I, as pessoas erram bastante. Bom, e aí até que a gente estava falando sobre as frases simples. Até aí, ok, frases simples, ok. E aí existem em inglês outros 3 tipos de frase. A primeira são as compound sentences. O que seria aqui isso, compound sentence? Em português, o que a gente fala de oração coordenada, que são as orações em que você liga uma oração à outra por uma conjunção. Então, aqui o exemplo eu quero falar que o Rafael studies English e ele também plays soccer. Então, como é que eu junto essas duas orações? Eu coloco Rafael studies English and plays soccer. Aqui, como é a mesma frase, eu posso omitir o sujeito. Se eu desse um ponto e passasse para outra, eu não posso. Então, aqui essas duas frases elas são ligadas por uma conjunção. E as conjunções mais comuns em inglês para ligar frases que têm significados independentes, elas formam um acrônimo que o pessoal fala que é os FAR boys. Então, é for, and, nor, but, or, yet e so. Caem questões na prova perguntando se, por exemplo, uma frase ligada, como essa aqui, por and, ela tá expressando o quê? Ela está expressando a diversidade? Ela está expressando uma conclusão lógica entre duas frases? Qual a relação que essa conjunção faz entre as duas frases? Isso é uma questão que já caiu algumas vezes em prova. Então, aqui é só decorar. Então, for, e assim, não é nada que ninguém saiba, essas são palavras extremamente comuns, são condições bem simples. Então, for especifica a razão, and, adição, nor, significa que você está tirando, né, subtração, but expressa um contraste, or uma escolha, yet contraste também, e so o resultado. Existem outras conjunções, essas são as mais comuns, e tem outras que são equivalentes. Então, but e however também expressam contraste. Mas essas são as funções que as conjunções podem exercer numa frase. Bom, e além desse tipo de frase, tem o que em inglês a gente chama de complex sentences, que em português são as orações subordinadas, que é quando você
Vamos comparar aqui. Na primeira frase, a gente está falando que she was hungry and she cooked dinner. Essas duas frases em isolamento, elas têm significados que são claros para a gente. Então, a gente liga ela por uma conjunção e não faz nenhuma alteração. Então, she was hungry, so she cooked dinner. E aí a gente olha o exemplo de baixo. She cooked dinner because she was hungry. Se eu falo só because she was hungry, é uma frase que não tem sentido nenhum, porque o sentido dela é dependente da outra frase. Então, ela é uma oração subordinada, que em inglês a gente chama de complex sentence. A gente vai ter uma frase... A gente vai ter uma aula em que a gente vai falar quando a gente vai falando de substantivo, de adjetivo, de advérbio, de pronome, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar isso em cada uma dessas estruturas, e a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar só sobre as orações subordinadas. Mas, em geral, elas podem ser noun clauses, então elas substituem um substantivo, adjective clauses, elas substituem um advérbio, adverbial clauses e relative clauses. Assim, é bem parecido com o português, o uso delas. O que muda é como é essa estrutura, que é um pouquinho diferente do português. E, por fim, existe o que a gente chama de compound complex sentences, que são as frases que têm tanto uma estrutura complexa como uma estrutura composta. Então, ela é coordenada e subordinada ao mesmo tempo. Então, ali, por exemplo, você tem a frase independente, que é Laura forgot her friend's birthday, so she sent her a car. Então, aí as duas frases são independentes. E aí tem when she finally remembered, que é a frase subordinada ali, que é dependente, que sozinha não faz sentido nenhum, que depende da frase anterior. O importante aqui da gente saber essas estruturas na prova, o que ela cai normalmente, o uso, para que está se usando uma conjunção. Se você pode substituir uma oração adverbial, ele vai te falar se você pode colocar um outro advérbio, ou então vai te colocar um adjetivo no lugar, para entender se você sabe o que é uma oração adjetiva, o que é uma oração adverbial, o que é uma oração de nome. Em geral, na múltipla escolha é isso. E para a prova discursiva, é importante a gente saber essas estruturas, porque, em geral, a gente não vai usar frases simples. A gente vai usar, pelo menos, as frases, o complex sentence ou compound sentences. E normalmente, o que a gente espera é que, no final, a gente esteja usando essas compound complex sentences, que também não são tão comuns. Em inglês, normalmente, a gente não usa estruturas tão grandes, tá? Então, se ficou na dúvida também, não é uma estrutura que precisa aparecer na prova, não. Não precisa aparecer na sua redação essa estrutura. Ficou na dúvida, a gente corta e faz duas orações. Uma subjetiva, uma subordinada e outra coordenada. Não tem problema. Uma dica que eu falo é, não sabe uma coisa, não sabe uma palavra, não tem certeza da flexão do verbo, não usa. Procura um equivalente. Esse verbo é irregular. Eu não sei como é que é. Tem algum verbo que é regular e que eu saiba? Ou algum regular que é muito comum? Substitui por ele. Bom, aqui eu trouxe uns exercícios de concordância. Bom, deixa eu sair daqui porque preciso. Olha. Ai. Não. Sou ruim aqui. Só aumentar. Não, voltei. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. E aí vamos fazer junto aqui e pratica as estruturas que a gente viu anteriormente. Acredito que antes do intervalo a gente só consiga fazer 2 ou 3, mas ok. Bom, a primeira é Annie and her brothers tananã at school. Vocês acham que é is or are? Essa aqui é bem fácil. Hoje, quando eu estava dando uma olhadinha na aula, não sei de onde eu tirei essa frase, porque... verde. Porque como her brothers já é plural, mesmo se a gente pensasse que a concordância aqui é por atração, o mais próximo seria o are. E aí, usando o computador aqui, eu sou meio ruim. A segunda é either my mother or my father tananã, coming to the meeting. Is or are? Sim, porque quando a gente usa either, lembra, a gente está falando de uma pessoa só. A opção é escolher uma só. A terceira é the dogs or the cats tananã, outside.
Então, aqui... Como é que é, gente? Are. Então, aqui, por mais que você esteja falando de uma opção ou outra, tanto the dog e the cats, é aquela concordância por atração do mais perto. Como cats é no plural e uma das opções podem estar no plural, aqui é are. Aqui o próximo é either my shoes or your coat always on the floor. My shoes é plural ou singular? Então, se uma das opções pode ir para o plural, plural. George and Tamara, tananã, want to see that movie. Don't. Porque aqui não é um ou outro, aqui são os dois. Gente, é difícil. Benito, tananã, the answer. Aqui é simples, né? E eu tenho dificuldade de selecionar. One of my sisters, tananã, going to a trip in France. One of my sisters é uma só delas, por mais que sisters esteja no plural. Gente, vamos fazer um intervalinho agora, tá dando o nosso tempo. Daqui a pouco a gente volta, termina de resolver esses exercícios e passa para a segunda parte da aula, onde a gente vai falar de técnicas para análise de texto para a primeira fase. Bom, a gente volta já. Bom, gente, estamos de volta com a nossa segunda parte da aula de inglês e a gente tem uma dúvida. Seu nome? Oi, Mário. Ele perguntou se quando a gente usa o verbo no expressão do desejo, que é subjuntivo, se a gente usa a concordância com o pronome no passado plural. Sim, esse é o modo verbal. Sim, sim. Had a car. Sim. E, gente, então tem um errinho no meu slide, gente, por favor. Vou até botar aqui de volta. Perdão. Já estava até surpresa. Eu não consigo botar de volta. Foi. Já estava até surpresa que eu não tinha digitado nada errado. Gente, já peço desculpas em adianto. Às vezes eu digito as palavras erradas. Obrigada, Mário. É aqui. If he had a car, tá? Mas a gente vai estudar essa estrutura, que é a estrutura de if, expressão do desejo, normalmente no passado. Tem mais alguma dúvida, gente? Querem que eu volte em alguma coisa? Eu fui muito rápida em alguma coisa? Não? Então vamos. Mas agora eu vou mais devagar, prometo. Vamos lá. Onde é que a gente parou? Vou virar aqui, que eu sou meio míope e não consigo olhar para frente. O segundo... voltamos aqui agora para resolver essa questão. A gente vai para a questão 8, que é The man with all the birds live or lives on my street. E público aqui dividido. Live or lives? Lives on my street. Por quê? Aqui a gente... With all my birds é uma adjetivação desse homem. Não está dizendo que ele mora nessa rua com os pássaros. Se fosse the man and all the birds, aí a gente iria para o live. Mas é the man with all the birds. Então, o sujeito aqui é só the man. Eu botei... Hã? Lives, eu botei lives, não, gente? Não, eu botei lives, não botei. É porque eu só grifei o live, mas é o lives. Mas é aqui, a segunda opção.
Tá certo, né, gente? O segundo. The movie, including all the previews, takes about 2 hours to watch. Então, aqui a gente tem uma frase que, se em português a gente diria que é uma frase apositiva. Então, a gente está concordando só com the movie. A de baixo é the players, as well as their captain, wants to win. Então, é o the players no plural, então é o want. Either answer, tananana, acceptable. Is. Quando a gente usa either, mesmo aqui a gente não está dando duas opções, está dizendo que é qualquer uma, mas é só uma. Qualquer uma delas é aceitável. Every one of those books, tanana, fiction. Everyone aqui está separado porque esse exemplo é de inglês britânico, tá? Essa é uma outra coisa. Vão aparecer, principalmente nos textos do The Economist, algumas palavras com grafias diferentes, é do inglês britânico. Então, color com U e outras coisas, não está errado. Indiferente. Achava que era indiferente. Viu? Já estava dando uma dica errada. Obrigada, Daniel. Viu? Mas os textos aparecem muito. Gente, agora eu não estou vendo, não sei onde volta. Aqui. Nobody, tananã, the trouble I've seen. No. Nobody sempre singular. Tananã, the news on at 5 or 6. The news é sempre is. Aqui é uma expressão específica. The news sempre expressa singular. The news significa information, sempre no singular. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de palavras assim quando a gente tiver uma aula sobre collocations. Collocations são expressões em inglês. Então, por exemplo, lock of hair, que é mecha de cabelo. Como é que a gente usa isso e como é que a gente flexiona? Para cada expressão, algumas expressões vão para o plural, outras expressões vão para o singular. Essa é uma aula mais para o final, que é uma aula mais avançada, que acho que para alguns não vai ser revisão, vai ser uma coisa nova, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas the news é sempre no singular. Aqui a gente vem com mathematics, tananã, John's favorite subject, while civics, tananã, Andrea's favorite subject. Os dois são is. Aqui lembrando que é simplesmente o nome. Matemática é a matéria. Muitas matérias em inglês têm nomes que terminam com S. Mathematics, physics, mas elas são no singular. É a matéria normal, como em português. $8, tananã, the price of the movie these days. Is. Aqui a gente não está falando sobre as notas, a gente está falando sobre o preço. Depois a gente vai para o tananã, the tweezers in these drawers. Are the tweezers in these drawers. Tweezers, para quem não sabe, é pinça. Aquela pinça que a gente tira a sobrancelha. Your pants, tananã, at the cleaners. Se fosse pair of pants, aí vira is. Porque aí você concorda com a palavra pair. E aí, quando você fala só pants, você fala glasses, você fala scissors, você fala tweezers, vai para o plural. Para a gente colocar no singular, você tem que ter a especificação. E, tirando... normalmente pants a gente fala pair, mas ninguém fala pair of glasses, por mais que sejam par. Então, em geral, eu acho que usa isso no plural, tira o especificador da frente. A 19 é there, tananã, 15 candies in that bag. Now, there, tananã, only one left. Sim, 15 candies. Now,
there is only one left. A 20 é: the committee these questions carefully. Committee, como eu dei o exemplo de family, é uma palavra que pode significar plural ou singular. Vai muito da sua interpretação, e no caso de uma questão para completar que não aparece na prova, a prova também não aparece questão de se está errado ou certo a estrutura, você pode usar os dois. Se vier depois uma palavra no plural, a gente passa para o plural, se não para o singular. Essa regrinha é muito importante quando a gente for fazer o nosso resumo, tá? E aí o de baixo é: the committee members very different lives in private. Lead, porque aqui a gente está falando de members. Members é uma palavra no plural. Então o verbo vai para o plural, a gente não tem dúvida. O penúltimo é: the prime minister, together with his wife, greets the press cordially. Greets, porque aqui o sujeito é the prime minister. O together with é a mesma coisa do along with, eles são sinônimos. E por último, all the CDs, even the scratched one, tananã, in this case. Are in this case. Por mais que a palavra mais perto seja the scratched one, o sujeito aqui é all the CDs. Então, aqui os exercícios. Depois eu vou botar para vocês aqui, para quem não anotou, quais são as respostas, que são essas em verde. Aqui eu botei em preto. Vou consertar aqui. Bom. E aí, agora, se eu só mudar a ordem de esse aqui primeiro e esse aqui segundo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões da primeira frase, que são as questões de compreensão. As questões de compreensão de texto, elas são, em geral, 50%, no mínimo 40% da prova. Tem questões em que a gente vai ter que pegar o sentido geral do texto. Essas questões não têm aparecido muito nos últimos anos. As questões, normalmente, elas fazem você procurar alguma coisa no texto ou inferir alguma coisa a partir do texto. E aí eu trouxe aqui algumas técnicazinhas de quando a gente está estudando compreensão de texto que ajuda a gente a melhorar essa compreensão. Bom, a primeira coisa é, quando você chegar à prova, cada questão você vai ler o texto detalhadamente, você vai sublinhar, envolve as palavras que você não sabe. Eu comentei aqui antes, o vocabulário junto com a compreensão, eles são basicamente a prova inteira. A parte de gramática tem 1, 2 questões entre as 36 que aparecem na prova. Não sei se quem já fez pode, inclusive, confirmar isso. Às vezes tem uma mais dificilzinha, mas assim, não é o que faz diferença. O que faz diferença mesmo, quer dizer, como é uma prova de muita concorrência, qualquer pontinho faz diferença. Mas, assim, a maior parte da prova é vocabulário e compreensão de texto. Então, muitas vezes, aquela palavra que a gente não conhece, ela vai aparecer lá para perguntar justamente o que ela significa ou a equivalência dela. Então, lendo, envolve as palavras que vocês não sabem. Tem vezes que a gente consegue compreender o texto sem aquela palavra. Lê com calma. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente pensa muitas vezes a prova de inglês vem com outras 2 provas. Eu vou pegar o tempo, vou fazer a prova de inglês rapidinho, porque eu tenho facilidade em inglês, e vou usar mais tempo para a prova de história, que é uma matéria que eu tenho dificuldade. Não é a lógica aqui do concurso. Toda a prova é feita para o tempo dela. Na verdade, se tivesse mais tempo para cada prova, eu acho que seria até melhor. Então, assim, o tempo de inglês é 1 hora. 1 hora para fazer a prova. Leia com cuidado. E assim, se é uma matéria que você tem mais facilidade, garante mais pontos aí também. Mas assim, lê com cuidado, levar o tempo que é o tempo. Os textos são grandes. Uma mudança que eu vi ano passado com a mudança de banco é que vieram mais textos e textos maiores. O tipo do texto é o mesmo, as perguntas são as mesmas, mas tiveram mais textos. E aí tem algumas técnicazinhas que ajudam a gente a melhorar essa compreensão. A primeira eu chamo de previewing headlines. Antes, os títulos dos textos eles vinham no final, até a prova de 2018. Vinha o texto todo, e depois lá no cantinho vinha o título. Desde o ano passado, o título passou a vir
é logo em cima. E o título ele diz muito sobre o texto. Ninguém vai responder uma questão só baseada pelo título, não é isso. Mas muitas vezes o título já dá uma ideia do que o texto está falando e pode até ajudar você a confirmar uma resposta. Porque uma coisa importante dessa prova é: tudo tem que estar no texto. Vão ter algumas questões que vão falar de história, de geografia, de economia, e elas vão falar sobre informações que vocês têm, que vocês sabem. Eu sei que no Brasil existem 26 estados e um Distrito Federal. Se perguntar isso no texto não tá, e a questão for, no Brasil existem 26 estados e um Distrito Federal, e não está escrito no texto, é errado. Você sempre tem que achar no texto. Não parte do seu conhecimento anterior. Por mais que você saiba aquela coisa. E como os textos são muito ligados às outras matérias, vão ter situações que você vai pensar, isso é óbvio, isso eu vi na aula de história, mas não. A resposta do texto tem que estar sempre no texto. Mas a resposta pode estar no título, que, em geral, era uma coisa que nas provas vinha tão pequenininho que muita gente não prestava atenção. Então, aqui, por exemplo, essa é uma questão que eu montei aqui que fala, um artigo da The Economist. Ele fala: Economics, demography and social media only partially explain the protest rolling so many countries today. E aí a questão é, para a gente decidir se economic hardship fueled all the protests worldwide. E aí já está no título que only partially explain. Então, se a gente prestar atenção nesse título, a gente já tem a resposta aí. Só que o título muitas vezes é uma coisa que a gente negligencia. Para livro, muitas vezes não vai fazer diferença, mas para os artigos que são jornalísticos, o título faz, sim, muita diferença. Então, assim, a primeira coisa é, terminou de ler o texto, dá uma analisada no título. O que o meu título diz? Diz isso, diz aquilo? Tem alguma palavra que eu não sei? Em geral, a inferência eu nunca vi vir de palavra do título, não vem. Mas agora que o título está vindo acima do texto, desde o ano passado, talvez isso também possa acontecer. Para algumas provas, como o TOEFL, por exemplo, vale muito a pena você ler a questão antes de você ler o texto. Quando você lê o texto, você já está procurando a resposta. Uhum. Você acha que o CACD, essa estratégia é válida? Não. Na prova do CACD, muita coisa parte de você entender o texto como um todo. Então, eu diria que a primeira coisa que você faz é ler o texto, e aí depois você parte para as questões e você usa algumas das técnicas que eu estou falando aqui para voltar. Porque, em geral, você tem 8 questões sobre o texto. Quando você chega na 8ª questão, você muitas vezes já não lembra o texto e você tem que voltar. Mas não ler o texto todo, eu não recomendaria. Porque a prova é um pouco diferente do TOEFL. O TOEFL, por exemplo, pega palavras e significados fora de contexto. A parte de interpretação de texto do TOEFL é bem literal. Aqui não é exatamente assim. Não é numa frase só você vai encontrar a resposta. Você encontra a resposta em várias frases. Então, quando você lê a pergunta primeiro, você já vai guiado por ela. E aí você vai voltar ao texto várias vezes. E eu acho que isso vai fazer você levar mais tempo. Assim, eu nunca fiz esse ao contrário. Mas pensando, eu acho que você levaria, inclusive, mais tempo para resolver a questão se você fizer dessa forma. A prova é bem diferente da prova do TOEFL. Eu diria que a prova mais parecida de certificado internacional é aquela prova de Cambridge, mas ainda assim não é como a prova do CACD. Tem algumas outras provas de concurso do CESP que têm estrutura parecida, que têm questões, inclusive, parecidas. Se eu não me engano, só que não são provas constantes. Então, a prova da ABIN, por exemplo, é uma prova de inglês que era bem parecida com a prova do CACD. Acho que uma prova que era de auditor da vigilância sanitária também era bem parecida. A única diferença é que as provas falavam sobre inteligência e saúde. Mas as provas do CESP de inglês são um modelo se você quiser estudar. Mas, assim, tem tanta prova do CACD que eu acho que não chega ao tempo da gente fazer outra. Mas eu não acho uma boa estratégia você ir à questão e depois voltar ao texto, não. Principalmente porque os textos são bem longos. No passado, se eu não me engano, teve texto até... Tudo bem, é aquela apertadinha, mas teve texto de 700 palavras. Os textos não são curtos como o do TOEFL, como o do IELTS. Os textos são... Existem alguns textos curtos. Em geral, quando o texto é mais curto, ele só tem 4 perguntas, não tem 8. Mas os textos, de maneira geral, são longos. E não são textos simples.
Os textos que caem de literatura não são textos triviais. Os textos mais simples são os textos jornalísticos, para mim, pelo menos. Bom, e aí a segunda técnica é: todos os textos vão vir palavras difíceis. Isso é uma constante da prova do CACD, na primeira fase. Na segunda fase, eu acho engraçado, os textos são mais simples. Tudo bem que você não está ali sendo avaliado por isso. Os textos com palavras difíceis são muito características da primeira fase. E muitas vezes, como eu falei, vocês são obrigados a dar o significado da palavra ou a concordar se o significado é aquele. Só que, em algumas vezes, os textos têm tanta palavra difícil que a gente consegue responder alguma questão sem saber o significado da palavra, que é o que a gente fala skipping words. Porque a coisa mais desesperadora para o aluno é ver uma palavra que você não conhece. E muitas vezes é a primeira palavra do texto. É bem comum que venha na primeira sentença uma palavra que você não conhece e você paralisa. Não paralisa. Se a questão for de inferir o significado daquela palavra, realmente você não vai fazer, porque você não sabe. Mas se a questão for ver o sentido daquela palavra, você consegue fazer. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, que também é uma questão de prova. Começa com: At the end of every summer, the French diplomatic service summons all its ambassadors from around the world to Paris for a week of brainstorming and fine cuisine. Então, não necessariamente eu sei o que significa a palavra summons. Summons é convocar. Mas aqui, se você não sabe essa palavra, não é desesperador. A não ser que a pergunta seja: summon significa isso, não é desesperador. E aí ele continua: Usually, the assembled crowd is monochrome, middle-aged and male. Since 2015, however, it has been marked by silk scarves and colored jackets. In that year, nearly a third of the ambassadorial corps were made up of women, compared to 19% in Britain and 26% in the United States. E aí a palavra grifada ali são silk scarves, que são lenços de seda, que muita gente pode não conhecer. E aí a pergunta é justamente sobre isso. The contrast between the images created by the expressions monochrome, middle-aged and male, and silk scarves and colored jackets function as a rhetorical resource which reinforces the idea that French diplomacy is becoming more a feminine realm. A gente não precisa, para entender que uma fala sobre homens e que outra fala sobre mulheres, saber o significado de silk scarves, por mais que desespere que a gente não saiba. O significado está no resto. Então, a gente está dizendo que monochromed é male e silk scarves, que eu não sei o que é, e colored jackets é female. Então, a gente consegue resolver a questão sem saber o significado dessa palavra, porque a gente não está perguntando sobre essa palavra. Então, nesse caso, a gente consegue pular essa palavra sem ter o significado. Porque o resto da questão, por mais que esteja na mesma frase, nos dá esse significado. Isso acontece bastante. Tem muitas palavras que a gente não vai conhecer. E que a gente vai inferir significado, e o significado não necessariamente é exato do que a gente quer. Mas para a gente simplesmente interpretar o texto, a gente consegue fazer. Alguma dúvida, gente? Bom, e agora a gente vai para a técnica de interpretação de texto, que é a mais comum. Não sei se vocês já ouviram falar, que se chama scanning. O que é scanning? Tem algumas questões de provas, e elas são muito comuns, que elas perguntam sobre pontos específicos do texto. E a gente simplesmente, muitas vezes essa questão vem no final, a gente vai procurar, passar os olhos e procurar pela palavra-chave e voltar exatamente para o ponto em que a gente está falando sobre isso. Então, esse também é uma outra questão de prova. Começa assim. Começa assim. Diplomacy has never enjoyed a wholly favorable reputation. Often confused with its clandestine cousin, espionage. It has for centuries been associated with deviousness and duplicity. Only the other day, when I was giving a talk
a woman came up to me afterwards and expressed astonishment that I had actually given straight answers to questions. I expected, she said, the usual wishy-washy that you get from diplomats. In modern times, diplomacy has also become associated with the appeasement. Epa! Quebrou? A sua cadeira? Ai, meu Deus. Passa para do lado. Provavelmente. Ou se duvidar, estava até já dormindo na aula, né? Aí dormiu demais, a cadeira quebrou. Tentar. Voltar aqui. In modern times, diplomacy has also become associated with appeasement and one kind or another, with no towing to foreign government. Esse é o primeiro parágrafo, já tem um monte de palavras que a gente não sabe e já entra em desespero aqui. Mas esse é um tipo clássico de texto que cai. Vem no primeiro parágrafo um monte de palavras que a gente não sabe. This criticism... Tá tudo ok aí? Machucou alguém? Ah, tá. These criticisms have acquired a rancid flavor of class welfare, a deeply ingrained British pastime. For centuries, diplomacy recruited from the aristocracy... Acho que está faltando uma palavra. Was recruited from the aristocracy and upper classes. When I joined the Foreign Office in 1966, recruitment had become more widely meritocratic, but it was overwhelmingly male meritocracy, drawn from a few elite universities. Today, the recruitment pool is vastly bigger in every way, but the old myths persist. The image of a diplomat clad in pinstripes, quaffing champagne, and leading the good life is a magnificent embassy. In a magnificent embassy, dies hard. Esse é um texto típico de cair na prova, tá? Com um monte de palavra que a gente não sabe. Esse é um texto de uma memória de um diplomata ou de alguma percepção de um diplomata. Cai bastante também. Então, livros de diplomatas, se tiver de alguma experiência, são interessantes para se ler. Um livro clássico que eu recomendaria para todo mundo é o Diplomacy, do Henry Kissinger, que já apareceu na prova, inclusive, e que ele fala sobre a diplomacia americana no século XX. É um excelente livro. E aí aqui a pergunta é: the woman mentioned in the first paragraph didn't expect the offer to reveal his true opinions. Então, o que é scanning? A gente achar o ponto que fala sobre a mulher. Bom, mas agora a gente vai parar rapidinho e a gente já volta para o bloco final. Bom, gente, voltando aqui à questão, a gente está falando sobre scanning. Scanning é quando você, depois de ler o texto, para responder uma pergunta, você não lê tudo de novo. Você procura uma palavra para você ir diretamente ao ponto que você tem que interpretar. Em geral, a gente usa essa técnica para questões que falam afirmativas diretas. Fulano fez isso, fulano disse aquilo, no ano de não sei quando é aquilo. São questões diretas. A gente, quando pode-se inferir pelo texto. Em resumo, o texto diz isso, a gente não usa essa técnica. Em geral, a gente usa para quando se dizem coisas específicas. Ano é a coisa mais fácil para a gente escanear, porque, inclusive, é um número, chama a nossa atenção. Mas aqui, no caso, a questão diz: the woman mentioned in the first paragraph didn't expect the offer to reveal his true opinions. Então, aqui a chave é a gente achar onde ele fala sobre a mulher. Vamos dar uma olhadinha no texto rapidinho. Alguém já achou onde tem a palavra woman?
Então, vamos lá. Woman aparece na segunda linha. A woman came up to me afterwards. Então, tudo que está por ali é o que está relacionado a essa questão. O segundo parágrafo não tem nada a ver. Então, vamos olhar a partir dali, a partir da frase, né? Ela diz: Only the other day, when I was giving a talk, a woman came up to me afterwards and expressed astonishment that I had actually given straight answers to the questions. I expected, she said, the usual wish-wash that you get from diplomats. Wishy-washy pode ser blá, 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 numa tradução mais simples. Então, vamos voltar. The woman mentioned in the first paragraph didn't express the author to reveal his true opinions. Só por essa frase, o que a gente conclui dessa afirmação? Que ela está correta. E a gente não precisou ler o texto todo, a gente só procurou woman. Então, nome de país, data, palavras que a gente vê que não se repetem no texto, a gente pode usar essa técnica de scanning. E lembrando, é para afirmativas diretas. Se tem can be inferred from the text, não é a técnica que a gente vai utilizar. Bom, a segunda técnica é chamada de skimming. Skimming você já leu o texto. Então, a ideia aqui é, você recebeu a prova, você pegou a primeira questão, você leu o texto. E aí, depois, você volta às questões. E você vai ter que voltar ao texto, não adianta. Só que quando você volta na segunda vez o texto, você não volta da mesma forma que a primeira vez. Porque se você for ler o texto várias vezes para cada questão com detalhe, você não vai conseguir fazer a prova no tempo. Então, como eu falei no início, a primeira leitura ela é bem detalhada, ela é feita com bastante calma, tem aquele espaço de anotações, então se você puder até colocar, olha, aqui eu entendi isso, aqui eu não entendi aquilo, sublinhar as palavras que você não sabe, fazer essa leitura com bastante detalhe. E aí depois ir para as questões. E você vai ter que voltar, não adianta, tem que voltar no texto. Mas aí a gente já não volta com esse detalhe. Se você for voltar com esse detalhe, não deu. E aí a segunda técnica é a técnica de skimming, que significa simplesmente... Opa, eu apertei. Muito. Significa simplesmente passar os olhos rapidamente pelo texto e entender aonde está falando sobre isso. Eu vou falar mais à frente no detalhe, mas, em geral, no inglês, as informações mais importantes sobre qualquer texto estão na primeira e na última frase. E aí, aqui, esse é um texto, eu não botei de onde eu tirei, do The Guardian, sobre o trade war entre os Estados Unidos e a China. Não sei se vocês têm acompanhado, mas desde o ano passado os dois países têm travado aí uma guerra de imposto e tem criado uma situação difícil internacionalmente. Essa guerra de imposto foi até boa para o Brasil, porque os chineses deixaram de importar dos Estados Unidos e importaram mais coisas no Brasil. Bom, e é que a gente lê o texto todo. Então, vamos lá. In January 15th, after 3 years of a bitter trade war, America and China are due to sign a Phase 1 deal that trims tariffs and obliges China to buy more from American farmers. Gente, só um parênteses. Se vocês tiverem dúvida de alguma palavra, é só levantar a mão e falar. Don't be fooled. This modest accord cannot disguise how the world's most important relationship is at its most perilous juncture since before Richard Nixon and Mao Zedong established links 5 decades ago. The threat to the West from China's high-tech authoritarianism has become all too clear. Everything from its pioneering artificial intelligence firms to its gulags in Xinjiang spread alarm across the world. Just as visible is America's incoherent response, which veers between demanding that the Chinese government buy oil and soybeans and insisting it must abandon its state-led economic model. The two sides use it to think they could both thrive. Today, each has a vision of success in which the other lot falls behind. A partial dismantling of their bonds
is underway. In the 2020s, the world will discover just how far this decoupling will go, how much it will cost, and whether it confronts China. America will be tempted to compromise its own values. The roots of the superpower split go back 20 years ago. When China joined the World Trade Organization in 2001, reformers at home and friends abroad dreamed that it would liberalize its economy and perhaps its politics too, smoothing its integration into an American-led world order. This vision has died. The West has faced a financial crisis and turned inward. China's behavior has improved in some ways. Its giant trade surplus has fallen back to 3% of the GDP. But it has even a bleaker form of dictatorship under President Xi Jinping, and has taken to viewing America with distrust and scorn. As with every emerging great power, China's hankering to exert its influence is growing along with its stature. It wants to be a rule setter in global commerce with sway over information flows, commercial standards, and finance. It has built bases in South China Sea, is meddling with 45 million strong Chinese diaspora, and bullying its critics abroad. President Donald Trump has responded with a policy of confrontation that has won bipartisan support in America. Yet, the China hawks thronging Washington agencies and corporate boardrooms share no consensus over whether America's goal should be the mercantilist pursuit of a lower bilateral trade deficit, the shareholder-driven search for profits in America-owned subsidiaries in China, or the geopolitical campaign to thwart China's expansion. Meanwhile, Mr. Xi oscillates between grim calls for national self-reliance one day and pains to globalization the next, while the European Union is unsure if it is an estranged American ally, a Chinese partner, or an awakening liberal superpower in its own right. Aqui, primeiro, vem palavras bem complicadas. Eu queria destacar, primeiro, a palavra meddling, que pode aparecer, que vocês vão ver bastante, porque o primeiro crime que o Donald Trump foi acusado ano passado de envolvimento com a Rússia foi exatamente que a Rússia estava meddling, se envolvendo com as eleições americanas. Então, é uma palavra que vem aparecendo bastante. Outra palavra que é bem comum é essa aqui, que é thwart, que significa stop. É uma palavra que aparece bastante nos textos aqui. E aí tem várias outras aqui que são difíceis. Alguma que tenha chamado a atenção de vocês? Qual? Frowning. E aqui, na verdade, essa questão foi até que eu que fiz. Tinha até uma pegadinha, porque hawks, não sei se vocês sabem, é gavião. Então, a primeira coisa que você pensa quando lê essas palavras é sobrevoando. Mas frowning é enchendo. Thronging Washington agencies. E agora vamos aqui para a questão. A questão diz: both Republicans and Democrats supported President Trump's policy of confrontation. A primeira coisa independente de qual questão, a gente lembra do texto. O texto não fala sobre o presidente Trump desde o início. Então, a gente pode excluir de olhar toda a parte que não fala sobre ele. Aonde ele aparece? Ele só aparece no segundo parágrafo. Então, vamos dar uma olhada rapidinho o que fala, né? President Trump. Então, a gente já olhou, acha onde fala sobre o presidente Trump. Então, a gente faz um scanning e a gente olha rapidinho. O que o presidente Trump fez? E é justamente aquela leitura. President Trump, policy of confrontation, bipartisan support. Aí continua.
E aí então está exatamente nesse parágrafo aqui, onde a gente vai fazer uma leitura muito rápida, não detalhada, tentando entender o significado das palavras. Porque a gente já sabe o que o texto está perguntando. E aí o texto está dizendo: both Republicans and Democrats supported President Trump's policy of confrontation. O que vocês acham dessa questão? Sim, porque aqui está dizendo que President Trump has responded with a policy of confrontation that won bipartisan support. Suporte bipartidário nos Estados Unidos significa republicanos e democratas. Uma coisa importante a palavra policy of confrontation é igual. Se ela não fosse igual ou não fosse uma palavra que estivesse relacionada ou parecida, em geral a questão está errada. Então, voltando de novo, eu vou trazer mais exemplos para vocês a partir de semana que vem. Por mais que o texto dê uma certa ideia, deixe as coisas nas entrelinhas, não é o objetivo das questões da primeira fase da prova. Tem que estar no texto. Tanto que, muitas vezes, tem questões que deixam no ar, que têm significados dúbios, e quando você vai olhar lá no gabarito, essas questões foram canceladas. Isso acontece bastante. Principalmente as questões onde você pega uma palavra que tem dois significados são parecidos e caberiam os dois. Eu vou trazer, inclusive, as questões que foram canceladas até para a gente ver, porque assim, como você fica preso numa prova por 0,25, uma questão que você errou, que é cancelada, é um ponto importante para se retomar. Outra coisa existem muitas questões, muitas não, mas assim, todo ano vem questões de ao que se refere um pronome. Então, em geral, é o its ou o there. É uma questão muito comum. Achar sobre o que você está falando na frase. Uma dica é que o pronome tem que concordar com o que está falando. Então, se o pronome é them, você pode descartar tudo que não está no plural. Se o pronome é its, você pode descartar tudo que está no plural. Então, aqui essa é uma questão que até é uma questão famosa, não sei se vocês conhecem dessa prova, que trouxe um texto que é uma parte do livro Orlando, da Virginia Woolf, que é um texto bem difícil, mas essa questão é relativamente simples. E aí a frase o texto Orlando's fathers had ridden in fields of asphodel and stony fields, and fields watered by strange rivers, and they had struck many heads of many colors, of many shoulders, and brought them back to hang from rafters. So too would Orlando, he vowed. But since he was 16 only, and too young to ride with them in Africa or France, he would steal away from his mother's and the peacocks in the garden, and go to his attic room, and there lunge and plunge, and slice the air with his blade. E aí aqui a pergunta the underlined pronoun then, in line 5, refers to many heads of many colors. A primeira coisa que a gente vai olhar many heads of many colors está no plural. Então, a questão é possível, porque existem umas questões em que o significado ou a concordância que o texto dá já é impossível. Se aqui fosse uma palavra no singular, você já elimina. E vamos olhar. Está ali, a frase since he was 16 only and too young to ride with them. E a gente pensa, alguém vai cavalgar, andar com many heads and many colors? Por mais que a concordância faça sentido, ele queria cavalgar com quem? His fathers. Então, não. Essa questão está errada. Então, é isso. Em geral, a gente tem que ver se a questão é o que a gente chama em inglês feasible, se ela é possível. Tá, ela pode ser. Esse significado que estão dando da palavra, ele cabe no texto? Cabe. E a partir daí a gente avalia. Asphodel, na verdade, é uma palavra que em português é asphodelo, e eu não sei o que é. E o outro a outra é? É uma flor? Obrigada, gente. E a outra é? Stone é de stone, fields pedregosos.
Essa aqui não é uma questão, isso não aparece muito nas provas. Eu até dei uma procurada nas provas mais recentes, não aconteceu. Mas no passado já aconteceu. Como a prova era um pouquinho diferente, eu trouxe um exemplo do meu mesmo. Às vezes a gente não sabe o que significa uma palavra, mas ela vem com um exemplo em algum ponto do texto e aí a gente consegue entender. Em geral, isso vai acontecer muito quando o texto é sobre um tema que a gente não tem noção do que é. Quando aparece um texto sobre ciência. E aí vai vir uma palavra que a gente não tem noção. Então, aqui no caso calls for the protection of birds of prey to be lifted because they kill native birds are unfounded. Scientists and environmentalists have said. Deixa eu só apertar para ver se eu botei alguma coisa. Não, não botei não. E aí a pergunta aqui é, o que são birds of prey? Sim, a gente sabe, obrigada. São aves de rapina, mas não necessariamente a gente sabe isso. Mas se a gente vai para a frase, para o parágrafo de baixo, a gente entende o que é. In an article from the Daily Mail on Monday, conservative rural activist Robin Page argued predation by birds of prey is doing untold damage to vulnerable wild birds, such as eagles and falcons. Então, aqui ele está falando que a ação contra eles está vulnerabilizando esses animais, que são, por exemplo, águias e falcões. Então, está dizendo o que são esses animais. A gente pode não saber exatamente o que é o nome em português, que é bird of prey, que é a ave de rapina. Mas a gente já sabe que é uma classe que envolve eagles and falcons. Eu trouxe esse exemplo, mas ele não é muito comum de aparecer. Mas a gente pode tentar, quando a gente não entende a palavra, para ver se tem um exemplo. Às vezes, pela uma frase de entrevista que vem no texto, a gente consegue entender. Então, nem sempre, quando a gente não entende o significado da palavra, isso é um desespero. Bom, a próxima é a importância das primeiras e últimas frases em inglês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, essa é a última mesmo. Não, essa aqui que eu tava. A importância da... A importância das primeiras e das últimas frases em inglês. A gente vai estudar isso, mas em inglês, a primeira frase tem que introduzir o seu argumento e a última frase ela vai sumarizar seu argumento. Em geral, essa é a estrutura de um texto. Então, assim, você olhando só a primeira e a última frase, em geral, você tem muita informação sobre o texto. Nas questões em que você quer entender o sentido do texto e você quer voltar ao texto, às vezes olhar só a primeira e a última como recurso para ser mais rápido é uma abordagem interessante. E aí, aqui o texto, né? Esse texto também é da prova. É um texto do Eduardo Said, do Orientalismo. Não sei se quem tem feito história ou geografia conhece esse texto. E aí começa com Americans will not feel quite the same about the Orient, which for them is much more likely to be associated with very differently with far China. E, gente, eu li essa frase numa entonação que não faz nenhum sentido. Americans will not feel quite the same about the Orient, which for them is much more likely to be associated with very differently with Far East, China and Japan mainly. Unlike Americans, the French and the British less. So the Germans, Russians, Spanish, Portuguese, Italians, and Swiss have a long tradition of what I shall be calling orientation, a way of coming to terms with the Orient that is based on the Orient's special place in Europe's Western experience. Orient is not only adjacent to Europe. It is also the place of Europe's greatest and richest and oldest colonies, the source of its civilizations and languages, its cultural contestant, and one of its deepest and most recurring images of the other. In addition, the Orient has helped to define Europe, or the West, and its contrasting image, idea, and personality experience. Yet,
None of this Orient is merely imaginative. The Orient is an integral of European material civilization and culture. Orientalism expresses and represents that part culturally and even ideologically as a mode of discourse with supporting institutions, vocabulary, scholarship, imagery, doctrines, and even colonial bureaucracies and colonial styles. In contrast, the American understanding of the Orient will seem considerably less dense. Although our recent Japanese, Korean, and Indo-Chinese adventures ought now to be creating a more sober, more realistic Oriental awareness. Moreover, the vastly expanded American political and economic role in the Near East makes great claims on our understanding of that Orient. Então aqui, se você olhar, a primeira e a última frase falam sobre a mesma coisa. Como os americanos veem esse Oriente. Por mais que o meio, toda a argumentação fala sobre outra coisa. Mas a primeira frase tem que sempre se ligar com a última. O argumento do meio gera uma justificação para essa frase. Então, essa é a estrutura de um parágrafo em inglês. E a pergunta é: America situates itself in a different position towards the Orient, regarding British and French perspective. E onde é que está essa resposta? Está tanto na primeira como na última frase. A primeira diz: Americans not feel quite the same about the Orient, which for them is much more likely to be associated very differently with Far East. A única questão aqui é que você depende de ler a segunda frase, porque ele se refere a um sujeito que vem na segunda, que são os europeus. Isso não é comum, não é uma estrutura de oração comum, onde você se refere ao que vem depois, mas é possível, é o estilo aqui do autor. Mas só pela primeira frase e a segunda, você já pega a resposta. E a última confirma o que você está falando, que é que o entendimento dos americanos sobre o Oriente é diferente da média europeia. Sim. Mas ele não diz aí que é British less. Quer dizer, eu acho que a Inglaterra está alinhada com os Estados Unidos e o resto. Sim. Isso, na verdade, French and British são quem tem a visão preconceituosa do Oriente. Quem tem menos são os russos, os alemães, os portugueses, os suíços. Eles têm, entendeu? A visão de orientalismo que é colocada pelo autor, ela é tipicamente dos britânicos e dos franceses. É porque eu botei um traço e não travessão, perdão. Vou consertar até aqui. Na verdade, é assim, ó. Na hora de copiar e colar, vou colocar até 2. É assim. Cadê o outro? Gente, estou botando 2 traços, tá? Porque se eu for procurar Alt 0, aí acabou a aula mesmo. Mas aqui é unlike the Americans, the French and the British. Aí vem o aposto. Have a long tradition of what I shall be calling orientation. Então, a visão dos Estados Unidos é diferente dos britânicos e dos franceses. Então, a questão está correta. Bom, vamos encerrar a aula aqui. Ficou faltando só o último ponto, que é Supporting Details. A gente começa com ele na aula que vem. O tema da aula que vem também, que são verbos no presente e passado, já vai estar para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha e trazer alguma dúvida, eu estou aqui. E, de novo, depois dessa aula de sexta, eu fico aqui disponível para tirar dúvidas até meio-dia. Só preciso que vocês me avisem, que marquem para a gente organizar isso direitinho. Mas qualquer coisa eu estou aqui. Podem trazer questão de prova anterior, texto de vocês, fiquem à vontade, tá bom? E até semana que vem.